paz do Senhor, juventude de Cristo! Fique ligado, está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Sejam todos muito bem-vindos e estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a representante da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, querida diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. Lembrando que nesse trimestre estamos estudando sobre Pentateuco, a aliança de Deus com uma nação sacerdotal. E a lição de número 5 traz o tema Conhecendo os Patriarcas. E já queremos fazer a nossa primeira pergunta ao comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello, que está lá em Brasília. Pastor, seja muito bem-vindo. O que conhecemos de Jacó e de que maneira Deus tratou o seu caráter? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, nação Madureira. Quando nós falamos de Jacó, é muito comum as pessoas associarem o nome de Jacó a trambiqueiro, espertalhão, aquele que puxa o calcanhar do seu irmão. E na realidade, desde a sua criação, o que percebemos, desde o ventre na realidade, o que percebemos é esse estigma que o acompanha, mas também os seus atos demonstrando. Em primeiro lugar, nós vemos o direito de primogenitura que ele comprou através de um prato de lentilha. Ele compra esse direito do seu irmão. Mas o que fica mais cravado na memória da história de Jacó foi o fato dele, para pegar a bênção do seu pai, ele se passa por seu irmão Esaú para pegar a bênção paterna. E através desse fato ele teve que fugir, porque ele temeu pela sua própria vida. E é interessante, queridos, porque quando Deus tem um chamado na vida de Jacó, Jacó deu uma volta imensa para poder chegar no ponto e Deus tratar desta ferida, algo que precisava ser tratado. E é justamente quando ele passa no Val de Jaboque. E é interessante que ele passa no Val de Jaboque com a sua família, mas lutar a noite inteira com Deus foi ele e Deus. Isso nos traz uma lição muito grandiosa, porque existem momentos da nossa vida que a nossa família vai passar conosco. Mas existem momentos que é só nós e Deus. E é interessante aquele momento ali, que Deus, na personificação de um anjo, faz uma pergunta, porque a maioria dos teólogos são unânimes em afirmar que aquilo ali é uma teofania, e Deus faz uma pergunta para ele: qual o seu nome? Em primeiro momento a gente imagina que foi fácil para ele, mas eu acredito que não foi, porque falar o nome, ela falar das suas do seu passado, do seu erro, da sua dificuldade, do seu estigma, das suas espertezas. Mas ele passou por cima de tudo isso. Sabe por quê? Porque ele queria muito mais. Ele queria as bênçãos de Deus sobre a vida dele. E para isso ele teria que enfrentar o passado. Deus, querido, ele sabe tratar do nosso passado. Mas para isso é necessário que nós venhamos querer ser tratados pelo próprio Deus. Está disposto a ser tratado pelo próprio Deus. Então que nós venhamos a cada dia mais entender que Deus está disposto a cuidar da nossa vida, a nos levar a patamares inimagináveis. Mas Ele também conta conosco para dizer o nosso nome, para dizer as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Porque Deus é aquele que diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então creia em Deus, queridos. Deus é o Deus que cuida do nosso futuro. E para isso, Ele quer tratar do nosso passado. Pastor, e o que entendemos com a expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó? Esta pergunta é bastante interessante porque ela vai falar sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós vamos perceber essa pergunta durante quase toda a Bíblia Sagrada. E até mesmo no Novo Testamento teremos alusão a isso. E quando Deus inclui isso, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
No primeiro momento ele está falando que ele é o Deus da aliança que foi feito. A aliança que foi feita com Abraão, de que dele faria uma grande nação. Quando ele fala Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está falando do Deus da providência. O Deus todo-poderoso que proveu os meios necessários para que toda a promessa do povo de Israel se cumprisse. Quando ele fala sobre que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele está dizendo que ele é o Deus que vela pela sua palavra para se cumprir. Existem algo, querido, que acompanha a vida dos patriarcas. Vejam bem, a esposa de Abraão era estéril. A esposa de Isaac era estéril. Os filhos, por que não dizer José, nasce de uma mulher que era estéril. O que é isso? Isso é muito interessante, porque quando nós percebemos esse viés da esterilidade que acompanhou essas mulheres, não foi por acaso que isso aconteceu. Isso é para dizer para mim e para você que a promessa de Deus não veio simplesmente da força humana, mas veio do sobrenatural de Deus. Ou seja, se não fosse Deus intervindo na história de Sara, se não fosse Deus intervindo na história de Rebeca, de Raquel, essas coisas não teriam acontecido. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que nós venhamos viver com essa verdade todos os dias. Esse Deus não nos desampara, esse Deus é fiel para cumprir as suas promessas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus de Abraão, o Deus que honra a nossa fé. O Deus de Isaac, o Deus que honra com provisão. O Deus de Jacó, o Deus que está conosco em toda a nossa caminhada. Queridos, é maravilhoso quando nós percebemos toda a história da nação de Israel e começamos a entender que tudo isso começa através da decisão de um homem, através de decisões de patriarcas que resolveram abraçar esta fé, abraçar esse Deus sobrenatural. E hoje nós temos aí, sabemos que Israel é uma prova inconteste da existência de Deus. Que a cada dia mais nós venhamos crer nesse Deus de sobrenatural, Deus de aliança, Deus de promessa. Deus abençoe a sua vida. E lembrando que a editora Betel disponibiliza o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, com textos, curiosidades e subsídios que abrilhantarão os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos recebendo aqui com muita alegria, muito prazer nos nossos estudos, a representante da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Laiane Carvalho, seja muito bem-vinda. E já vou perguntar para ela o que o PIL traz para a gente nessa semana. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor César, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. Estamos em mais um Conectados na Lição. Gente, nós temos desfrutado muito do que todo o conteúdo vem nos trazendo na lição e eu tenho certeza que essa semana não será diferente. Temos muito para aprender diante da Palavra de Deus e que você possa abraçar tudo aquilo que a editora Betel está nos proporcionando. Gente, o PIL de hoje, o Programa de Incentivo à Leitura, traz por tema Pode Morar Aqui, Senhor. Nós precisamos atrair a presença do Senhor para dentro da nossa casa. Sabemos que algumas vezes as guerras são tão travadas que nos tiram a paz de dentro do nosso lar. Nós encontramos dificuldades até mesmo dentro da nossa família. Queremos fugir para longe, correr dos nossos problemas. Mas quando a guerra se intensifica, nós precisamos chamar o Senhor para o centro. Nós precisamos convidar o Senhor para estar dentro do nosso lar e fazer morada. Hoje, que você possa, estudando esta lição, orar ao Senhor e pedir para que o Senhor possa estar dentro do seu lar, que o Senhor possa tomar lugar à mesa da sua família, que o Senhor possa tomar o controle de todas as guerras, pois o Senhor tem solução para todas as coisas. O Senhor é Deus de família. Diga ao Senhor, declare ao Senhor, Senhor, pode morar aqui, faça da sua casa um pedacinho do céu. Se você quiser saber um pouco mais, acesse o site da Editora Betel, www.editorabetel.com.br. Eu tenho certeza que os nossos estudos muito irão te abençoar. E, Pastor César, a juventude quer saber, pastor,
qual foi a grande característica de Abraão? A paz do Senhor, diaconisa Laiane, tudo bem? Pois bem, quando nós falamos de Abrão, em Abrão começa toda a história patriarcal. Existem questões na vida de Abrão que merece pontuarmos. A primeira delas é a escolha de Abrão. Quando nós vamos ver que Abrão vivia da além do Jordão, vivia no meio de povos pagãos, e Josué vai deixar isso registrado, que os vossos pais, e quando ele fala os vossos pais, está se referindo a Abraão e a sua ancestralidade, eram fabricantes e adoradores de ídolos. E Deus, ele vai lá na terra, na Mesopotâmia, em Ur, para escolher Abrão. Queridos, esse nosso Deus é tremendo. Enquanto nós muitas vezes formulamos os nossos testes, por que não dizer, para poder escolher pessoas para determinado caso, a vocação de Deus ela é soberana. Talvez se fosse eu e você olhando perfis de pessoas no Antigo Testamento, talvez Abraão seria arriscado. Mas Deus olha para Abraão lá numa terra de idolatria e chama Abraão para um dos maiores projetos da sua vida. Segunda questão que nós vemos sobre a vida de Abrão é a sua fé. Eu fico pensando quando Deus chama Abrão e fala assim, olha, você vai sair da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Queridos, já é difícil a gente largar o lugar da nossa raiz. Agora imagine sair da nossa comodidade, do nosso conforto, da nossa estabilidade, para ir para um lugar onde a gente não sabe. Ou seja, a revelação de para onde você vai se dará mediante a sua caminhada. É por isso que Abrão é considerado o pai da fé. Por que não dizer quando Deus promete a ele um filho? Quantos momentos difíceis ele passou, quantos momentos de dificuldade, de dúvidas. Existe um momento, por exemplo, que Abrão estava dentro da tenda e Deus tira Abrão da tenda e fala assim, olha para o céu, conte as estrelas se você puder contar. Queridos, é interessante quando nós olhamos que Abrão foi considerado o pai da fé. E mais do que isso, queridos, Abrão, ele é um exemplo para nós porque ele é um homem de sacrifício. Depois de orar tanto tempo por um milagre, depois de abraçar Isaac, que é o filho da promessa, depois dele receber aquela bênção, Deus aparece para ele e fala assim, pois bem, agora eu quero o seu filho oferecido em sacrifício. E a Bíblia diz que ele levanta de manhã, pega Isaac, pega os seus moços e vai até o Monte Moriá executar aquilo que Deus havia lhe pedido. Queridos, e a surpresa de Abraão, quando Abraão levanta aquele cutelo para imolar seu filho, e uma voz brada, Abraão, não faças isso, porque agora eu sei que temes a mim. É um homem que Deus estava acima de todas as coisas. É um homem que não relutou, um homem de sacrifício. E naquele momento ele conheceu Jeová, Jiré, o Deus da providência. Sem dúvida, queridos, Abraão é um exemplo e foi através dele que começou a história patriarcal. Foi através do pai Abraão que começou a trajetória, o projeto de Deus. E é por isso que hoje nós temos a nação de Israel forte, que desde o ano de 1948 é a nação, se tornou nação, o povo escolhido por Deus. Deus abençoe uma ótima semana e que nós venhamos viver Deus em nossa vida todos os dias. Uau, conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza o livro Subsídio do Trimestre, Pentateuco, Origem, Promessa e Aliança, escrito pelo pastor Sérgio Costa. Adquira já o seu exemplar em um desses telefones que está aparecendo na sua tela. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!